Nono dia de exposição agropecuária aqui em Araguaína, no Parque de Exposições. Essa aqui é a Expoara. Agora a gente conversa com o Júnior Lainetti, coordenador da Expoara. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Colocar aqui um pouquinho mais perto. Certo. Júnior, vamos começar falando aí, né? O que o povo gosta de saber mesmo é dos bastidores. Como é que é organizar uma feira desse tamanho, nessa dimensão, que movimenta não só a Araguaína, mas a região aqui como um todo, se não o estado, organizar um evento como esse? Então, a importância de uma pecuária, se organizar uma pecuária desse tamanho, né? Nós estamos falando agora há pouco tempo da grandeza dela, 12 dias de evento, é planejamento, a base é planejamento. Lógico que a pecuária já é um evento que é maduro, né? Então nós já estamos com esse projeto amadurecendo ano após ano, já aí 17 para 18 anos. Então há uma evolução de um projeto, né, Já no tem todo. 17 para 18 anos que você está à Isso. frente Aqui do Sindicato do Rural de Aravaí, sindicato. né? Então, aí, lógico que foi um projeto que começou de um jeito, eu não me envolvia em todas as partes, né? E depois de um tempo ajudando uma parte aqui, outra ali, nós começamos a juntar, né, todas essas a parte técnica, comercial, tradicional e artística num só planejamento. Porque isso era um problema que nós tínhamos antigamente, porque eram equipes trabalhando de maneira diferente para o mesmo evento. Então a gente não tinha tanta informação, né? Não tinha toda uma logística central, era separado e acabava que isso, o evento todo perdia muito com isso, né? Então aí vemos evoluindo esse projeto ao longo desses anos, né? Sempre dando a cara da gestão, porque cada gestor, né? Essa agora já estou na segunda, no segundo mandato do Wagner Borges, né? Então, assim, cada presidente desse colocou a sua maneira de conduzir a A feira, sua essência. a sua essência. E dali para frente nós fomos levando a viabilidade econômica, o planejamento estratégico, o marketing, né? A produção desses eventos. Então, fomos construindo o evento. Muito bom. E foi bom você ter citado a parte que são 12 dias. Por que que aqui são 12 dias e as outras feiras normalmente são 4 dias, ali 5 dias de feira? Tem vários motivos. Primeiro, o número de eventos que são realizados, né? E também para aproveitar a questão do final de semana, você ter 2 finais de semana, mas então você precisa começar um pouco antes para o expositor se preparar. Então, assim, tem vários motivos, né? Mas a exposição de Araguaína são realizados mais de 70 eventos nesses 12 dias. Tem evento que você repete, né? Que você tem uma edição no dia, a Semana Tecnológica, são 7 dias, mas são 7 eventos diferentes. Na realidade, muito mais, você tem várias palestras lá dentro, né? Sim. Então, assim, acaba que pela programação intensa, né, por ser um polo, por estar próximo aqui do produtor rural, então isso daí acaba que a gente leva muito conteúdo para esse produtor rural, né? Temos parceiros fortes, Sebrae, que também realiza a Semana Tecnológica dentro da feira. Então, A universidade que as vem para cá. universidades que participam, então acaba que é muita gente colaborando, muitas ações, muitos eventos, então a gente precisa aí realmente de uma data um pouco mais elevada aí comparado com as outras. Entrar em um assunto um tanto quanto polêmico. Vamos falar de dinheiro. Por que que em algumas exposições agropecuárias aqui no estado do Tocantins, ou na grande maioria, não é cobrado o valor na entrada, a portaria? E aqui, alguns dias, são cobrados a portaria. Porque o dia que tem alguma verba pública, a gente não pode cobrar, né? Então isso é normal. Normalmente esses eventos aí de 3, 4 dias, muitos deles as atrações ela vem com verba de prefeitura ou com a verba do estado e aí acaba que você não pode cobrar ingresso nesses dias, né? Já aqui não, a gente tem um plano de trabalho feito para cada dia. Então nós temos os dias de 12 dias só 4 que são cobrados, os outros são gratuitos. Então, assim, mas tudo é separado, é em cima de um plano de trabalho. Então, o dia que nós temos verba pública dentro do evento, nem que seja um parceiro nosso, não é sendo o sindicato rural, abre-se a portaria para que, né, cumpra o papel social daquele recurso. A questão da transição, né, das mídias digitais tem facilitado bastante o trabalho também. Tanto é que o presidente está andando de trenzinho da alegria, produzindo conteúdo para a internet. Pois é, pois é. Queria que você falasse um pouquinho dessa transformação digital.
Pois é, isso foi uma coisa que nós sofremos na pele, e eu digo que até hoje nós estamos com muita dificuldade, vocês também devem sentir isso daí. Hoje, nós vemos aí nessa transição de a rádio lá atrás perdeu um pouquinho, a televisão depois veio e caiu bastante, veio a rede social, vieram né, o WhatsApp, isso foi mudando totalmente. Isso a gente sabe, tudo isso aconteceu em toda parte. Então nós não ficamos para trás nisso daí, nós tivemos que evoluir. E o presidente ele faz muito bem esse papel, porque é o seguinte, ele é o próprio social media. E ele gosta, ele faz, ele sabe fazer a situação acontecer e precisa dar voz à instituição. E melhor do que ele não tem, é ele que leva a voz, é ele que tem aí todos nossos diretores, representa, né, toda essa classe. Então, assim, isso é legal. Eu vejo hoje um desafio que continua acontecendo. Hoje, nenhuma dessas redes de contato são completas. E isso a gente está tendo uma dificuldade muito grande em fazer realmente o conteúdo chegar na pessoa certa. Nós estamos falando de 70 eventos. Então, com públicos bem variados. Então, beleza, será que todos estão seguindo o Sindicato Rural? Será que quem assiste televisão, quem está escutando rádio? Porque nós estamos divulgando em tudo. E eu escuto pessoas falando, Júnior, mas eu não tô vendo. Você vê TV? Não. Você escuta rádio? Não. O sindicato, você segue já. Eu passo direto, porque é muito conteúdo lá dentro da rede do sindicato. Muito conteúdo. Então, às vezes, o cara já vai passando. E o grupo de WhatsApp? Não, eu não vejo. Então, assim, se você pegar, né, as pessoas não estão recebendo. É muito conteúdo, mas para ser absorvido pouco. Então, isso está sendo um problema. E como que vocês estão fazendo? Porque eu vejo esse problema claramente, porque a gente que trabalha com comunicação, a gente vê, né? Você divulga de todas as formas possíveis e existem pessoas que não recebem aquele conteúdo. Eu acho, qual foi a melhor saída que nós tivemos, e hoje foi uma prova disso. Nós fizemos isso aqui dentro do evento do Pablo Spaia, com a XP Investimentos, né, com vários outros parceiros. O que acontece? A mobilização ela é fundamental. Então, a mobilização orgânica. O patrocinado, ele entrega 10%. Isso eu falei no podcast da outra vez aqui no ano passado, na Expoara. Você vê que já estou repetindo esse assunto. É porque está acontecendo ano após ano e com todo mundo. Você não chega a essa informação da maneira que tem que chegar. Então, a mobilização orgânica ela está funcionando melhor. A orgânica que você diz é aquela, o organizador do evento, daquele evento em específico, quem está à frente daquele evento, pega o telefone, liga para... mas você faz isso em todos esses canais. Você pega o Instagram, você vai ter trabalho. Por que as pessoas não fazem? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Você vai ter que sentar ali, eu fiquei 2 dias na frente do WhatsApp para garantir o evento de agora. Por quê? Porque eu tenho um robozinho, disparei no robozinho, mensagem, é meu nome, tá indo. Então, mandei todas as mensagens, foram 3 etapas de 600 mensagens, né? O mesmo grupo de 600 pessoas, por quê? Porque era um evento específico para produtor rural, investidor e expositor. Então não adiantava a gente divulgar abertamente, né? O evento era uma ação comercial voltada para a geração de negócios. Então nós fizemos com um público específico, né? E agora o que acontece? Ele não estava recebendo no grupo de WhatsApp, ele não estava. Então eu já mandei no pessoal. E no meu pessoal eu chamei a atenção desse cara que era importante ele estar presente. Então aquilo aconteceu, né? O orgânico bem feito do Instagram. O patrocinado entrega aqui 10% da Feira da Expoara. Naquele ano que nós investimos 30 mil reais, ele entregou 10%. Investiram 30 mil reais em patrocinado. Entregou 10% da população de Araguaína. Beleza, só que são 70 eventos de novo. E será que aquela pessoa que assistiu ele não passou para cima? Então, assim, o resultado é baixo. A eficiência ela é baixa. Então, o que começamos a sentir a necessidade? Do orgânico. Então, hoje, a nossa social media ela trabalha em cima de uma elaboração de um projeto orgânico. A gente apresenta para ela um planejamento de mobilização. E ali ela tem que trabalhar. Só que o que acontece? Eu tive que fazer isso desse evento agora. Por quê? Porque era um evento de relacionamento comercial. Então, como é que um celular de uma pessoa que não está habituada com aquele ambiente vai chegar naquela pessoa? Não vai chegar. Entendeu? Não vai chegar. Então, assim, eu parei 2 dias para mandar mensagem para boa parte da cidade, dos empresários da cidade, dos produtores rurais, né, da diretoria, dos associados. Então, foi mobilizado de uma maneira eficiente. Aí dá certo. Porque o público realmente... diziam antigamente que quem faz a divulgação é o artista, né, do evento. Mas hoje o artista é muito caro. Ele quebra o evento. Um evento público, beleza, está vindo com verba pública, é para beneficiar, é para movimentar, é para fomentar toda a região,
vale a pena, porque volta imposto, volta em Sim, serviço. a movimentação É econômica, beleza. Então é um recurso que vale a pena fazer isso. Porém, o que acontece nesse meio aqui? Nós estamos falando de uma instituição privada. Então você tem toda uma responsabilidade com essa gestão. Você tem que organizar o evento, porque o evento não gere prejuízo, é um evento de milhões de reais. Né? Então você pode quebrar uma instituição com um evento mal planejado. Então, assim, você tem que contratar os artistas de acordo com a sua capacidade. Araguaína, nossa região, o público que nos últimos anos nós vimos que o público veio diminuindo muito a questão de show. Você está vendo isso acontecendo com os artistas, né? Aconteceu isso aqui. O público que frequenta show em Araguaína nos últimos 10 anos vem caindo. Você tá por mim. Eu vim todos os dias para a exposição, mas eu não fui nem um dia em um show. O público está caindo. Esse público comprador de ingresso que ajuda a pagar essa conta. Então tem que ter, você só consegue fazer. Hoje quem produz eventos sai no prejuízo. Então não pode ser dessa forma. Né? Você não pode deixar a conta para quem está realizando o evento. Então é importante que tenha uma saúde financeira, que seja feito com responsabilidade, para que a instituição fique sem risco, mas que gere o papel que ela é, né? De fomentar, de movimentar a região, de gerar emprego, gerar renda. E com essa dificuldade que você relatou, um ano muda muita coisa, principalmente em termos de tecnologia. Como que você já pensa as estratégias? Porque eu sei que você realiza um evento já pensando nas estratégias do ano seguinte. Sim. Nesse aspecto de mobilização. Pois é, nós estamos testando, como são vários eventos, né? Todo mês tem evento, então assim, nós vamos sempre evoluindo os projetos e evoluindo essa parte de mobilização e tudo. Então, é um constante teste de erros e acertos e vamos levando para frente e ajustando. Você vê em planilhas, melhorou, né? O nível de gestão, de administração melhorou muito, né? De relatórios, né? Então de estudo de viabilidade econômica, já que você consegue melhorar todo esse resultado, pegar todas essas informações, você consegue montar uma viabilidade econômica que te gere um cenário dentro de uma realidade. Né? Eu falo assim, a viabilidade econômica, muita gente, as pessoas falam assim, não, vou vender 1.000 ingressos. Botou 1.000 ingressos, quer vender os 1.000 ingressos. Não é assim. Tem todo um estudo por trás, tem toda a conta por trás, para que você consiga fazer uma viabilidade e ter, é difícil ser certeiro, mas chegar o mais próximo possível para que o evento tenha essa saúde financeira. Hoje, um evento como esse faz um investimento de quanto? O Sindicato Rural faz um investimento de quanto? Se juntar aos parceiros, né? Tudo. Porque nós temos terceirizados aqui, né? Com os parceiros dá uns 3 milhões de reais. E quanto desse valor é investido em mídia, divulgação, comunicação como um todo? Em torno de uns 120 mil reais. Quantos por cento que daria? Isso estou falando porque não é só a mídia, é a mídia com a equipe de comunicação. Sim, o né? completo. Então... nós estamos falando aí... Então, uma porcentagem muito pequena para um retorno... Só que nível de investimento em mídia, em nenhum outro evento eu cheguei a ver nessa proporção, que é o Sindicato Rural de Araguaína. Sim, ele faz sem sombra de dúvida. É muito investimento. Muito investimento. É muito investimento. Mas você consegue compreender que, assim como eu penso, de que o valor investido em divulgação e em comunicação, ele é um valor que dá retorno. Não, dá retorno. Ele é baixo. O alto é infraestrutura, altíssimo, e a parte artística são as mais altas, né? Isso é disparado. Aí depois vem os demais, prestação de serviços e tal. Mas a infraestrutura tá de um jeito assim, subiu demais nos últimos 2 anos. Ele veio dobrou num ano, dobrou de novo, entendeu? Assim, foi muita coisa, cresceu demais. E a parte artística, depois da pandemia, explodiu de preço, porque acabou a agenda. Os grandes artistas não tinham mais agenda. Então subiu o preço. Se você tem quem contrate, não vai diminuir o preço, continua lá. Só que aí quem está pagando a conta é quem realiza o evento. Isso está sendo ruim para o mercado. Porque você via que antigamente você tinha inúmeros shows quase todo final de semana. Você tinha shows quinta, sexta, você tinha sábado, você tinha show, domingo você tinha um outro tipo de show. Mas por quê? Porque as pessoas investiam, era um trabalho, era uma fonte de renda deles. Começaram a tomar prejuízo. Ninguém vai. Quem que vai fazer um evento que vai ficar tomando prejuízo? Agora os artistas já começaram a sentir isso daí. Eu tenho visto já algumas situações aí em nível nacional de não ter, de estar sentindo isso no público.
A gente né? viu recentemente que foi divulgado, inclusive, cancelamento por causa de falta de público, né? De alguns shows Não, e nacionais. aí assim, dizem que determinada situação política, mas eu vejo o seguinte, não é isso, eu vejo pelo lado comercial, entendeu? É muito caro. Você tem que ter um limite. Olha, o meu show, eu consigo levar um público que eu consigo pagar R$ 200 mil de conta. Aí o cara que consegue pagar R$ 200 mil de conta, ele quer cobrar 400 mil de cachê. Não existe, não paga a Não conta. paga, não Não paga fecha. a conta, não fecha a conta. Então eu tenho que ir para a realidade dele, porque todo mundo subiu muito o mercado. Infraestrutura é uma coisa que eu brigo muito para infraestrutura. Todo evento que eu vou para realização, eu brigo demais com infraestrutura. Porque você chega aqui, ó, contrata próximo de você, você vai e contrata por. Eles vão mandar uma proposta de 100 mil. Aí você traz de uma cidade vizinha, de uma cidade às vezes até longe, ou de outro estado, como acontece muito aqui, por menos da metade do preço. E a estrutura de excelente qualidade, até melhor às vezes. Ué, então por que que acontece isso? É mercado. A lei da demanda e da Não é oferta? mercado. O cara tá aqui, aí é o jogo dele. Então, assim, eu brigo, eu faço orçamento em 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Eles é o ganha-pão deles, mas eu preciso realizar o evento e Sim. que o evento tenha lucro. Senão Dentro eu perco o meu sentido no papel como gestor do evento. Entendeu? Então, se eu tô gerindo aquele evento, eu tenho que baixar o custo para o evento se pagar ou se o evento dá lucro. Né? Aí funciona. Então, é por isso que é um dos itens que eu brigo mais. Porque o artista é difícil você brigar. Agora, É, com a agora, estrutura, você tem que brigar. Né? É mercado. entendi. Então, eu acho que a gente fez um apanhado geral, falou um pouquinho das dificuldades, falou do contexto como um todo. Eu queria deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações, né? Você que está aí há bastante tempo à frente, e falar um pouquinho, aproveitando antes da gente encerrar, que esse é o último ano aqui, né? Dentro desse parque de exposições, nesse local. É para ir para um outro local, então vai mudar completamente. Então, vai ser um novo desafio para vocês também. Sim, sim. É o último ano aqui no Parque da José Lourenço. Né? Fala assim, nós construímos uma história aqui dentro, agora tem que idealizar um novo projeto para construir uma nova história. Ele vai lá para frente da Facite, né? O Parque de Exposição, parte dele, né, que foi vendido, não foi vendido 100%, mas aqui vai ser para outro fim, e lá nós vamos estar instalando um parque que é altamente tecnológico. A arena de rodeio é a maior arena de rodeio do Brasil, é a mais moderna, Maior que Barretos? vai ser gigante para 10 mil pessoas. A maior e mais moderna é a de Roraima. E ela é padrão Roraima. Então, a arena de rodeio gigantesca de 10 mil pessoas. Quando você bota 10 mil pessoas dentro desse parque de exposição aqui, é lotado de gente. Então, para você ver a grandeza desse parque, nós vamos estar aumentando o parque em 10 vezes. Eu não lembro exatamente quanto, mas vai aumentar muito o parque. Então, assim, a feira vai poder. Hoje, praticamente, a gente não absorve a agricultura aqui dentro do parque, a gente leva conteúdo, mas não o expositor. Né? Então, nós vamos ter espaço para máquina, para implemento, né, para avião, botar os drones, vamos ter condição de fazer toda a parte tecnológica, de fazenda, uma realidade que nós não tínhamos, que a Agrotins tem. Né? E a Agrotins é essa potência de negócio que ela é. Sim. Né? Movimentou mais de 4 bilhões. Sim. Eu estava falando com o secretário, com o Jaime Café, essa semana. E aí eu falei para ele, falei assim, secretário, uma conta fácil. 3 clientes que nós citamos o nome, foi 1 bilhão e tanto já, em 3 clientes. Entendeu? Imagina mais de 1.000 que tem lá. Né? Então, o evento está gigantesco. E movimenta aquilo lá mesmo. Movimenta. Você vê as pessoas. Nem todo stand é certo. Sim, mas... e eles vão para poder fechar negócio mesmo. E isso é importante. Você falar que tem subsídio? Não, não tem subsídio. Lá as áreas têm valor elevado, né? Lá é normal, é igual. Só que a fábrica se prepara para a feira, o expositor ele se prepara para aquela demanda toda, mobiliza de uma maneira eficiente e gera aquele resultado. Né? Então a gente precisa de um espaço maior para a gente envolver esse pessoal todo dentro do evento, porque é o seguinte, ele fica mais democrático. Nós não estamos falando da parte de cobrança de ingresso. Sim. Né? Então o que acontece? Nesse dia pago, se você consegue colocar ali um espaço com mais expositores, né? Você consegue baixar o preço da área para o expositor. Se você consegue atender mais gente, porque aí um espaço maior, o público no geral ele vai acabar procurando mais. Mas aqui nós estamos travados em 200 e poucos expositores. Nós estamos travados, não consegue crescer disso daí. Né? Então lá eu tenho certeza que
o espaço vai aumentar demais, você vai levar tecnologia, você vai levar apresentação de campo, a feira evolui. Nós vamos conseguir fazer durante o dia as ações todas de campo, comercial, à noite a parte festiva, que isso é bom para o comércio. Então, essa idealização desse projeto todo, ele é fundamental para esse novo formato de feira que o mercado está exigindo, o expositor exige, né, o investidor exige. E assim, a região aqui exige, né? O crescimento Claro, econômico da claro. região exige. Exige. E é importante, senão nós vamos ficar para trás, não pode ficar para trás. É uma representação classista assim, gigantesca, o Sindicato Rural de Araguaína, né, a maior instituição aí do estado do Tocantins. Então é importante estar aí com a estrutura gigante, a altura dela, para poder estar proporcionando isso para a população e para os empresários e investidores. Júnior, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Valeu, obrigado a todos aí.